Olá, gente! Esse é o nosso podcast Parentalidades, episódio 3. E hoje nós vamos falar sobre essa fase, né, que os pais ficam de cabelos arrepiados, a adolescência. E para falar sobre isso, hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial, Radassa Oliveira, que já trabalha com adolescentes há um bom tempo e ela tem muita coisa aqui para trazer para a gente, para compartilhar e para a gente tentar entender um pouquinho como navegar nas ondas da adolescência. Pode se apresentar, Radassa. Gente, primeiramente é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Ruth. Eu sou a Radassa, tenho 20 anos. Esse já é o meu 4º ano trabalhando com os adolescentes. Eu lidero os adolescentes lá da minha igreja, de 12 a 17 anos. E é um prazer estar cuidando de perto dessas pessoas, né? Principalmente dessa fase tão difícil de tantas mudanças. A Radassa, ela tem muito a compartilhar com a gente. Ela é graduanda em Direito e tem uma vasta experiência já com igreja, com adolescentes e com grupos de adolescentes na igreja especificamente. E hoje a gente vai comentar sobre isso porque muitas pessoas falam que a fase mais difícil do maternar é a adolescência. Será que é? Sim, posso afirmar. A adolescência ali é uma fase de mudanças, não é nem criança, está saindo do período ali infantil, está saindo ali daquela fase, não sou mais criança e também quero ser adulto, né? Então eles ficam ali num impasse. Nesse meio termo, além de mudanças físicas, além também de formação de opiniões, formação de pensamentos, tudo ocorre ali exatamente na adolescência. Realmente é uma parte muito crucial da nossa vida e todos nós já passamos por isso. Né? Eu já passei, a Radassa já passou. Sim. E eu estava finalizando agora, né? Na verdade. Exatamente. E cada um de vocês também já passaram pela fase da adolescência. E muitas vezes parece que a gente esquece o que nós sentíamos, o que nós precisávamos naquela fase. Parece que a gente esquece. O podcast de hoje, Radassa, ele é sugestionado por um capítulo aqui do meu livro. Eu já quero apresentar para vocês aqui o nosso livro, Filho se cria no colo, o resgate no relacionamento entre pais e filhos, que é justamente onde a gente vai basear a nossa conversa hoje. A gente vai falar sobre a questão do relacionamento da comunicação. Logo no capítulo 2, viu, Radassa, do livro? Que interessante. Tem aqui, ó, ninguém perde filho na adolescência. Minha gente, você acha, Radassa, que a gente perde filho na adolescência? Não. A adolescência é uma fase muito difícil, tem muitas dificuldades. Mas não se perde, não. É necessário uma conexão, ter paciência, não desistir, perseverar nesse propósito, nessa missão, né, que é cuidar de adolescentes. É verdade. Muitas vezes as pessoas afirmam, né, que a criança era de uma forma, nossa, meu filho era assim, e quando entrou na adolescência, ele já mudou totalmente. Uhum. Nossa, meu filho era muito falante, aí entrou na adolescência, ficou muito tímido. Nossa, meu filho tá ficando agressivo, antes ele era tão amoroso. Nossa, meu filho tá ficando muito trancado no quarto, né? Inclusive, tem até um teórico que ele fala da questão, a geração do quarto. Fala um pouco pra gente sobre isso, Radar, sobre a geração do quarto. Lá na igreja tem adolescente assim? Tem sim. Os adolescentes, eles têm uma dificuldade muito grande, eu percebo, eu passei por isso também, né, da comunicação, de se comunicar, às vezes, ali, muitos medo, talvez, ali, do que o meu pai vai pensar, do que a minha mãe vai pensar, e acaba que eles se afastam um pouco. E acaba, né, cria esse caso de ficar muito no quarto, muito ali com o celular, criar grupos, conversar com os amigos. É mais do passatempo deles, eles se sentem mais à vontade do que se relacionar com a família, com os pais. Exatamente. Olha isso. E qual será a raiz disso? Eu tenho me questionado muito sobre isso. Qual será a raiz dessa desconexão que acontece na adolescência? Porque isso é real, gente. Não é história, né, mimimi, que faz reclamo. Não, realmente acontece essa desconexão na adolescência. Que é como você falou, né? Que eles estão com
novos pensamentos, novas sinapses neurais, eles estão passando por muita transformação e eles estão se tornando um indivíduo adulto. É aquela fase onde eles estão se transformando em realmente uma pessoa. Exatamente. Né? Formulando ali pensamentos, opiniões, o que eu acho disso, o que eu acho sobre isso. Se conhecendo também, conhecendo suas próprias emoções, os sentimentos, as reações em determinadas situações, tudo nessa fase da adolescência. Eu acho muito bonito o trabalho que vocês fazem lá no grupo, muito mesmo, é um trabalho extraordinário. E você até comentou que a maioria deles, os pais nem são da igreja, que eles mesmos tomaram a própria iniciativa e vão por livre e espontânea vontade, muitas vezes sozinhos para o grupo, né? Exatamente, a maioria dos nossos adolescentes ali vão para a igreja sozinhos. São poucos ali que têm a família integrada ali na igreja, servindo, trabalhando. Então a maioria ou é amigo que chama amigo ali do bairro, vizinho, e eles vão sozinhos, sem os pais. Chega lá, encontra o que? Acolhimento, Exato. Que muitas vezes eles não encontram em casa, né? Encontram a compreensão que eles não encontram em casa e o que mais? A nossa missão ali, liderando adolescentes, cuidando de adolescentes na igreja, é justamente essa. É criar ali um lugar seguro. Assim, você é bem-vindo aqui. Né, para acolher e, ao mesmo tempo, ajudar, a guiar, aconselhar nessa fase que é tão difícil, nessa fase que é tão complexa. Tem tantas dúvidas, tantos questionamentos, né, a respeito, talvez no âmbito familiar, talvez propósito de vida, o que eu vou ser, né, não sei qual é a minha, por que eu vim ao mundo. Tudo isso gera uma série de ansiedades, Exatamente. Né? Emoções também, né, você está a ansiedade, adolescentes com ansiedade, depressão, pensamentos muito acelerados, adolescentes até com insônia, que não conseguem dormir, mas a gente acolhe, a gente cria ali um lugar seguro para que eles possam ter, além de momentos de diversão, de comunhão, né, de interação com outros adolescentes, um lugar também, um refúgio, que eles possam se sentir acolhidos e à vontade para se abrir. Que bom. Seria, assim, adequado, e é por isso que nós estamos falando sobre isso hoje, se em suas casas eles também tivessem esse acolhimento. Né? Se em todas as casas eles tivessem essa compreensão e esse acolhimento, e eles tivessem liberdade de expressar o que eles estão sentindo. O adolescente, assim como a criança, ele tem um cérebro imaturo ainda. Ele não tem ainda capacidade neurológica para tomar decisões. Né? E ele ainda, nessa parte cerebral, ele ainda é como criança. Né? O cérebro dele está em formação e ele precisa do auxílio dos pais, dos adultos, né, que estão próximos. E muitas vezes, o que acontece? Os pais, eles não compreendem e muitas vezes eu vou falar algo. Os próprios pais têm medo e não sabem como reagir. É isso que acontece, né? É algo muito real, acontece com frequência. Chega até pais pra gente, às vezes, né? Até pais que não são da igreja. A gente cria ali um grupo, né, de comunicação para eles também virem até a gente, mas pedindo ajuda muitas das vezes. Olha, eu não sei mais o que fazer, eu não sei como tratar, né, de tal assunto, não sei como ajudá-la nesse sentido. E a gente está ali, né, além de pedir muita sabedoria e estratégia ao Senhor, a gente está ali para direcionar e para ajudar no que for possível. E sem julgamentos. Exatamente. O nosso episódio hoje é Adolescente não precisa de sermão. Será que precisa de sermão? De que adolescente precisa, Radassa? O adolescente precisa realmente de alguém que compreenda e entenda ele. Então, essa compreensão, esse entender, a gente só consegue criando uma conexão. Isso, um vínculo. Um vínculo ali, exatamente. Né? Construído todos os dias, nos pequenos detalhes, em família. Eu li uma coisa em um livro que está me fugindo aqui o nome da escritora, é uma escritora americana, uma pastora americana. E ela fala sobre a questão da criação, da família e tudo mais. E algo no livro, um capítulo que ela escreveu, me chamou muita atenção. Ela fala sobre a questão de filhos da adolescência, na fase da adolescência. Ela fala assim: torne a sua casa um ponto de encontro dos amigos do seu filho. Né? Seja uma boa anfitriã. Receba, traga eles para sua casa, coloque eles
para lanchar, para brincar. Traga os amigos dos seus filhos para a sua casa e receba com carinho. Por quê? Porque ali os pais estão vendo quem são as amizades, né? Exatamente. Que tipo de assunto eles conversam, sobre qual é o ambiente que o teu filho está tendo acesso. Está inserido ali, né? Isso, eu acho isso muito interessante. Então, assim, como você falou, que na igreja eles encontram isso, que os pais venham prestar atenção e transformar a casa deles assim também, transformar o lar, transformar a família, para que seja um ponto de encontro, onde o adolescente se sinta bem, se sinta tranquilo, se sinta com liberdade para poder expressar. Por quê? Porque quando ele estiver tendo alguma dúvida sobre o caminho com o qual ele for percorrer, ele vai ter o caminho aberto e acessível para chegar até os pais. Exatamente. Aí sim, um pai e a mãe vai ter liberdade para aconselhar o seu filho, para que ele não venha fazer más escolhas. Porque Ou para que não faça nada escondido. Isso, para que não faça nada escondido. Acontece muito, Radassa. A minha filha, ela é adolescente e ela me conta. Nós temos um relacionamento muito aberto, porque foi estabelecido desde o início. E ela me conta, às vezes, algumas coisas, né? E ela me falou uma coisa assim, que eu fiquei uma vez de cabelo em pé. Ela falou que algumas coleguinhas do pessoal que estuda com ela, que é da mesma idade que ela, tem perfil de Instagram fake, meu Deus, escondido dos pais, para os pais não verem o que eles postam e o que eles seguem, né, as páginas que seguem, que tipo de assunto, de informação eles estão recebendo ali, né, absorvendo. Isso. Então eu fiquei assim, gente, como assim? Né? Então, assim, já um alerta aqui, verifique isso com seu filho, verifique, né, se realmente ele tem tanto medo do pai, não é respeito, é medo. É medo. Do pai, da mãe, que ele faz as coisas escondidas, inclusive perfis no Instagram, e lá eles estão o quê? Eles estão expostos a todo tipo de coisa ruim. Todo tipo de informação, de acesso eles têm ali, né, com o celular. Sim, lá no grupo, né, de adolescentes, já teve, assim, algum caso, mais ou menos? Olha, caso de criar perfil fake, não, ainda não chegou ao meu conhecimento até então. Mas que adolescentes que bloqueiam, né? Tem a opção de bloquear também no Instagram para não ver. Acontece e com muita frequência. Meu Deus! Eita, Jesus! Então os pais eles precisam estar muito atentos. E quando eles, por acaso, virem seus filhos, né? Quando os pais virem os filhos fazendo alguma coisa desse tipo, chegarem a descobrir, né, que não vem com sermão. Como que a gente pode, Radassa, estar agindo nesses casos? Esse caso em específico, eu acho que teria que começar muito antes, né? No caso, desde o início da adolescência, a criar aí essa conexão. Sim. Estabelecer, como você falou, que faz com a sua filha, né? Essa comunicação aberta. Olha, aqui nós temos um vínculo de confiança. Sim. Aqui você é livre para vir conversar comigo, seus pensamentos, suas opiniões. Para que, caso um dia aconteça, não precisa ser uma briga, não precisa ser uma discussão, não precisa ser um sermão, mas seja apenas ali uma conversa. Uma advertência. Exatamente. Um diálogo. Um diálogo ali, deixando claro, né, das consequências das atitudes, mas que não precisa ser ali, gerar um impacto tão grande no sentido assim, briga, discussão que possa ficar marcado e traumatizado, né? Isso, gerar mais afastamento e mais desconexão ainda. Exatamente, e acontece muito, viu? Acontece, infelizmente. Uma coisa que eu e meu esposo, a gente fala muito para nossa filha, e isso desde o início. A gente sempre fala, eu confio em você. Eu confio em você, eu sei que você vai procurar as melhores amizades para você. Eu confio que você não está olhando coisas que não pode olhar, mas antes eu explico o que é que não pode olhar no celular, né? Antes eu explico. E eu falo, eu confio em você. E eu te digo uma coisa, Radassa, isso gera muito resultado. Porque o próprio adolescente, a própria criança, ela fica, nossa, meu pai e minha mãe confiam em mim. Eles confiam em mim. Então, ele mesmo se sente constrangido a agir de acordo para não quebrar aquela confiança dos pais.
Aconteceu comigo, inclusive. Comigo a história é muito parecida. Desde o início, os meus pais estabeleceram ali essa comunicação. Então, eu nunca tive barreiras para chegar na minha mãe ou no meu pai para contar algo, ou algo que aconteceu na escola, ou algo que eu estou pensando. Nunca tive barreiras. A comunicação na minha casa, até hoje, até com a minha irmã, que é adolescente, é muito aberta. Então, até ali, assim, pensamentos que talvez, poxa, eu fiz algo errado. Eu sou livre para chegar na minha mãe, vou receber a correção, com certeza. Sim, vamos já falar sobre isso. Com certeza. Nós não estamos falando aqui de educação negligente. Exatamente. Né? De educação sem limites, de educação sem consequências. Não. Tudo tem a consequência. Mas tem ali, né, a confiança e a liberdade de eu chegar na minha mãe, no meu pai e falar abertamente. Isso é muito importante. É verdade. E esse é o episódio 3 do nosso podcast Parentalidades, falando hoje sobre a adolescência. A adolescente não precisa de sermão. E este podcast está sendo patrocinado pela Anne Castro Studio. Ela trabalha com maquiagem profissional, extensão de cílios, micropigmentação, design profissional, epilação egípcia e tudo para deixar você com sua sobrancelha e seus cílios maravilhosos. Ela fica situada lá em Valparaíso. Vou colocar aqui para vocês aqui a propaganda dos trabalhos dela. Tem o endereço completo e do telefone para você estar entrando em contato. E eu vou falar para vocês os melhores preços com trabalho de qualidade. Também temos conosco a Mr. Bread. Gente, os melhores pães você compra direto da fábrica. Pães de altíssima qualidade. Pães para hambúrguer, para você criar os seus hambúrgueres artesanais em casa, da forma que você preferir, com o melhor preço e qualidade. Mr. Bread, vou deixar aqui o endereço, o telefone para você estar entrando em contato. A fábrica fica em Santa Maria, mas eles entregam para todo o DF. Então, Radassa, você já trabalha com adolescente há muito tempo, né? Já contou aqui algumas experiências. Eu vou te perguntar disso tudo, qual a sua maior dificuldade? Olha, nesses 4 anos, a maior dificuldade que eu enfrento é gerar ali um acolhimento eficiente, realmente. Criar esse ambiente que eles possam se sentir acolhidos. Que eles realmente confiem. Exatamente, estabelecer essa confiança. Que às vezes a adolescência é marcada muito assim pela timidez, né? Adolescentes muito tímidos, com vergonha de falar, ou então de fazer amizade. Eu não consigo fazer amigos. Então, estar sempre ali sabendo identificar, né, o jeitinho de cada um, o temperamento de cada um, né, como ele se sente à vontade em determinadas situações para que ele possa ser integrado ao grupo. Maravilhoso! Perfeito! Sobre essa questão da timidez, né, do isolamento, infelizmente o uso excessivo das redes sociais tem provocado ainda mais isolamento nos adolescentes, né? Nós temos aqui alguns impactos negativos das redes sociais nos adolescentes. Eu vou citar alguns aqui, como por exemplo, depressão, ansiedade, impulsividade, automutilação, olha que triste, suicídio. A gente já viu até casos, né, Radassa? A gente já viu nos jornais de adolescentes que chegaram a tirar, né, sua própria vida por causa de um comentário na rede social. Comentário, a maneira, né, postou um vídeo, aí comentários negativos. Isso, né, isso é muito triste, por quê? Porque o adolescente, ele não tem a maturidade que o adulto tem para estar lidando com isso. Né, e realmente aquilo atinge ele de forma muito mais profunda. Às vezes a gente pode até achar, nossa, que besteira, né? Tirou sua vida por causa dessa besteira, mas para ele aquilo ali foi algo gigantesco, foi algo extraordinário. A realidade é que o adolescente, às vezes, ele pode até se passar assim como o maduro, o forte, não, eu consigo lidar, mas na verdade eles são muito sensíveis. É verdade, muito bem colocado. A gente precisa estar lembrando disso o tempo todo. Mesmo que eles aparentam, né, ter aquela segurança, mas eles ainda não estão preparados para lidar com muita coisa da vida. Eles ainda são, assim, crianças crescidas. Exatamente. Né? Então, além disso que eu já falei também, tem a baixa autoestima, muito mesmo, diretamente. Principalmente essa questão, eu já vi mesmo assim de perto, de pessoas que eu já atendi, adolescentes, por essa questão
não estou criticando, né? Mas por essa questão da cultura coreana, de serem muito magras, então de adolescentes que estão desenvolvendo bulimia por quererem ser igual às coreanas. Chegar no mesmo padrão, Chegar né? no mesmo padrão, sendo que nós brasileiras, nós não temos o mesmo biotipo das coreanas. Exatamente. Né? Então eu já vi muito isso. Sobre a questão da autoimagem, problemas de atenção, concentração e comunicação. É muito comum isso. Isolamento social, como nós falamos, distanciamento da família, queda no rendimento escolar por causa das redes sociais, privação de sono, como você falou, né? A questão muito adolescente com insônia. Passa a noite sem dormir. A noite sem dormir. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Muito cuidado com essa questão das telas, principalmente à noite. Inclusive, a minha filha comenta comigo de que as coleguinhas dela ficam até tal hora da noite. Inclusive, querem conversar com ela, né? 11 horas, 12 horas da noite. E eu não deixo, porque tem um horário que ela pode usar e à noite lá em casa é proibido. O celular é proibido. Assim, passou das 9h30, 10 horas é proibido. Por quê? Porque a tela azul que o celular emite, o celular, computador, as telas em geral, ela envia mensagens para o nosso cérebro que está de dia, né? Que você precisa estar produtivo. Então, o cérebro ele diminui a quantidade de melatonina que é necessário para o descanso e para desacelerar. Então, o adolescente que passa muitas altas horas da noite com o uso do celular, ele acaba trocando o ciclo circadiano dele. Aí acaba provocando muito essa questão da insônia. E os pais precisam estar atentos a isso. Os pais, os professores, né? E tratar o problema na raiz, na causa. Além disso, também a gente vê problemas muito de visão, de postura e de aprendizado. Você consegue identificar isso nos adolescentes que vocês percebem? Muito. Acho até importante estar nessa questão do aprendizado, né, da falta de atenção por causa do uso excessivo das redes sociais. Agora, né, a partir desse ano, em algumas escolas, acho que a maioria o celular está sendo proibido. Gente, eu achei um avanço isso aqui no DF. Eu fiquei, gente, o DF tá no ano de 2050. Porque, realmente, quando até nos bastidores, eu estava comentando com a Radassa sobre a questão do uso do celular, né? Ainda as pesquisas, elas são ainda muito, estão muito no início, e a gente ainda não tem dimensão do perigo que isso é para todos, né? Não só para as crianças e adolescentes, como para os adultos também. Porém, as crianças e adolescentes, eles sofrem muito mais, porque o cérebro deles não está desenvolvido. Então, assim, uma coisa que eu queria comentar com você. Por exemplo, lá no grupo, vocês estimulam muito a criatividade, né, do adolescente, a questão da prática de atividade física, né, e todas essas coisas. E a fase da adolescência é uma fase muito maravilhosa para os pais, para ser aproveitada, para os adolescentes estarem inseridos em grupos onde desenvolvem suas habilidades. Porque é a melhor fase da aprendizagem. Exatamente. Eu entendo dessa mesma maneira, que a adolescência é a melhor fase ali para você buscar novos conhecimentos, para você ler mais livros, aí formar, né, a sua biblioteca. Sim. Né? É a fase ideal ali para você, nossa, tive essa ideia aqui, vou colocar em prática. Isso. Buscar se desenvolver em todas as áreas, tanto emocional também, né, aprender a dialogar, comunicar com as pessoas, quanto também física, cuidar da saúde, estabelecer, né, esse princípio desde a adolescência. Tem muitos adolescentes que pensam assim, quando eu completar 18, quando eu for adulto, quando eu me casar, não. Adolescente, se você assistir esse vídeo aqui, aproveite a fase agora, a hora é agora. Eita, que coisa boa, é verdade. É verdade. Muita coisa hoje eu penso assim, nossa, se eu tivesse pensado isso quando eu era mais nova. Se eu tivesse começado antes, se eu tivesse me atentado aos conselhos dos meus pais, né? Meu pai falando, não, largue seu celular, é verdade. lê livro.
É verdade, muito bom mesmo. O nosso papo tá muito bom, a gente já vai encerrar por aqui para não ficar muito longo. Depois a gente pode marcar a parte 2 do nosso podcast. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, questionamento, podem estar colocando aqui comentários que nós vamos responder. Vou estar respondendo com muito carinho todos os comentários de vocês. Se vocês tiverem alguma família, algum pai ou mãe precisando de ajuda com o adolescente de vocês em casa, nós estamos prontos para atender. Nós fazemos terapias parentais, atendemos presencial e online. Então, é só estar entrando em contato pelos nossos telefones aqui embaixo, na descrição. Se tiverem interesse também em adquirir o livro, pode estar entrando em contato aqui nos telefones embaixo, nos contatos embaixo, pelo Instagram também. Aqui a gente tem várias formas de comunicação. Gente, o livro é um investimento muito valioso, né, Radassa? Com certeza. Não percam essa oportunidade. Eu quero que a Radassa faça suas considerações finais e fale qual a igreja, onde que fica, caso alguém se interesse, né, para ir para mandar seu filho, para ir conhecer. Gostaria primeiro de agradecer essa oportunidade, foi muito bom esse bate-papo. A minha igreja é a de Ipiranga, fica lá no Valparaíso, no bairro Ipiranga, e nós estamos ali de portas abertas para receber você e toda a sua família. Agradecendo aos nossos patrocinadores desse episódio, a N Castro Estúdio, tudo para a sua sobrancelha e seus cílios, e a Mr. Bread, fábrica de pães. Então, até a próxima.